Deixa eu pegar aqui da Mariana Sanches, o Marco Rubio escolhido como intermediador. Como é que tem aí, né? O que o pessoal está falando? Porque tem dois lados. Há aqueles que comemoram a escolha do Rubio, porque pode ser, enfim, um fator de mudança ali na postura do Trump e do próprio Rubio na condução com a relação brasileira, mas muitos também temem, né? Porque ele é um dos mais ideológicos do governo norte-americano, Mari. Pois é, tava doida para entrar nessa discussão aí que vocês estavam tendo, porque é exatamente isso, né? O bolsonarismo, especialmente aqui nos Estados Unidos, está tentando encontrar alguma maneira de salvar o seu próprio discurso, e nessa o que eles estão vendo e como estão falando sobre o que está acontecendo é na ideia de dizer que o Marco Rubio vai ser um cavalo de Troia nessa negociação entre Trump e Lula. Por que um cavalo de Troia? É aquele que vai entrar para supostamente intermediar, mas que no fim vai atrapalhar qualquer negociação entre os dois presidentes. Essa é uma aposta, obviamente, e também um discurso político, né? Porque à luz dessas 3 últimas semanas, né, o bolsonarismo aqui nos Estados Unidos tenta sair das cordas depois de ter dado as cartas por 3 meses, né, produzindo aí uma série de ações. Agora está vendo o revés disso, e o Rubio, de fato, aqui em Washington, né, o Departamento de Estado é definitivamente o órgão mais bolsonarista, mais poroso ao bolsonarismo na capital federal. Isso não resta muita dúvida, né? Tanto que vem do Departamento de Estado boa parte das ações contra o Brasil, né? As várias restrições de visto a autoridades brasileiras, o próprio anúncio de que o ministro Alexandre de Moraes muito provavelmente seria alvo das sanções Magnitsky, que foi feita publicamente pelo próprio Rubio, né? Em maio, 2 meses antes de as sanções de fato serem colocadas, e foi capitaneada pelo Departamento de Estado, embora seja de fato uma decisão do Tesouro. A gente sabe que foi o Departamento de Estado quem levou isso adiante, e a coisa de 2 meses estava o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma chamada de vídeo com a equipe do Rubio aqui no Departamento de Estado, quando o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam na cidade para tentar mais uma rodada de sanções ao Brasil. Então, esse é o nível de proximidade entre o Marco Rubio e a sua equipe e o grupo do ex-presidente brasileiro. Agora, tudo isso posto, né? E por isso, enfim, ficam os bolsonaristas dizendo que ele vai ser um cavalo de Troia. De fato, algumas pessoas na equipe do próprio Rubio me descreveram o abraço do Trump com Lula como um soco no estômago do Rubio. A gente viu a cara dele na Assembleia Geral, né? Quando o Trump falava ali de surpresa sobre a sua relação com o Lula. Isso tudo é um fato, tá dado, e é daí que vem a aposta dos bolsonaristas. Agora, eu queria chamar atenção para outras coisas. Primeiro, isso que a Dani bem chamou a atenção, a troca de telefones entre Lula e Trump. Quer dizer, o Trump quer um canal direto ao Planalto, ele quer um canal de informações do Lula, né? Isso já mostra que, assim, o Trump já vinha pedindo informações à embaixada sobre a questão do Bolsonaro, depois de ser muito alimentado com informações praticamente exclusivamente dos bolsonaristas. Ele está procurando outras fontes de informação, e essa troca de telefones não é menor em relação a isso. Segunda coisa, antes mesmo que o Trump fizesse essa inflexão, o Marco Rubio se encontrou com o Mauro Vieira. Foi no mesmo dia em que o Alexandre de Moraes foi sancionado, no dia 30 de julho. E, inclusive, sobre isso, um bolsonarista de alto costado me disse, bastante decepcionado, o lado político do Rubio falou mais alto. Quer dizer, eles já estavam lá atrás antevendo que talvez o Rubio tivesse um lado político que permitisse uma negociação com Lula. Terceiro, o governo é governo Trump. Ninguém nessa gestão coloca a cabeça para fora para tentar dizer que o chefe está errado. Isso não acontece. E o próprio Rubio já teve que engolir as suas palavras sobre a Ucrânia, sobre a China, sobre a própria Venezuela, que são coisas muito caras a ele. Quer dizer, para fazer uma inflexão em relação ao Brasil, não seria tão difícil assim. E por último, por incrível que pareça, a postura do Lula em relação à Venezuela, inclusive não reconhecendo a eleição, isso foi muito importante para informar uma parte dessa direita republicana, que isso eu ouvi no Congresso de
representantes MAGA, hein, do pessoal mais hardcore em relação a isso, que eles tinham respeito pelo Lula, porque a Maria Corina Machado, opositora do regime Maduro, tinha elogiado a postura do Brasil e do Lula e dito que o Lula, de fato, tinha defendido a democracia na Venezuela e que, por isso, eles tinham uma posição. Então, a própria do Marco Rubio já me dizia, olha, a gente está que o Brasil é Venezuela. Então agora o Rubio tem a desculpa que ele precisa, né? O chefe mandou, então eu vou mudar de comportamento. Talvez nessa linha de essa ideia de botar o Rubio como cavalo de Troia vai ser mais uma narrativa mal sucedida em relação à realidade, mas vamos esperar para ver. E aí, cavalo de Troia, será, Dani? Acho que a Mariana resumiu tudo no final. Assim, se o Trump quiser, ele vai fazer o que o Trump quer, ponto, e acabou. Tem duas coisas que eu quero comentar em cima do que a Mari trouxe, né? A primeira coisa é que o Trump fez questão de dizer que ouviu o discurso do Lula na ONU, na conversa que teve com o presidente, e elogiou. Então, o que acontece, né? Ali foi uma antítese, né? Os dois, um foi a antítese do outro, né? Como um espelho invertido. Então, o fato dele dizer, olha, eu vi o discurso, achei seu discurso muito bom, mostra um pouco, reforça um pouco, né, Mariana, essa sensação geral que as pessoas têm de que o Trump respeita aqueles que defendem suas posições Teve uma fala que me relatou, Sakamoto, um ministro do governo Lula, né? Que os dois, durante o diálogo, né, Lula disse, não, quem tem uma causa ganha força para fazer, né? E o Trump reforçou, realmente, é isso, né? Quem tem uma causa ganha vitalidade. O Lula chegou a comentar, olha, eu vou fazer 80 anos esse ano, você vai fazer 80 anos daqui 6 meses, né? Então, nós sabemos, mas eu me sinto como um cara de 40, né? Uma energia de 40 anos, e aí vem a coisa, né? Quem tem uma causa ganha vitalidade. O segundo ponto é a questão dessa conversa ter acontecido depois desse abraço na ONU e agora, né? Com o julgamento de Jair Bolsonaro já tendo acontecido no Supremo. Uma outra fonte disse assim, Daniela, se essa conversa acontece em julho, como pressionaram, né? Disseram, o Lula tem que falar, o Lula tem que fazer, o Lula tem que isso, o Lula tem aquilo, ela ia acontecer sem que o julgamento tivesse sido concluído. O fato de o julgamento ter continuado, de ter sido como ele foi, de não ter havido qualquer comoção pública, mostrando que a gente vive numa normalidade institucional, fez com que essa conversa hoje seja muito diferente e tenha um outro valor do que ela teria em julho, quando o Bolsonaro, muito provavelmente, seria um assunto a ser trazido por Donald Trump.